O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois, pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Voltamos ao ciclo do tempo comum, interrompido por graça e por licença poética pelo período da Quaresma e da Páscoa. Agora estamos juntos ao Senhor, que atravessa conosco a Galileia para estar a sós, ensinando-nos. Esta é uma das notas características do Cristo no Evangelho de Marcos. Ele é um profeta, portador fiel da palavra de Deus. Ele mesmo, aliás, é a palavra, um mediador deste encontro que veio comunicar aos discípulos aquilo que escutou do Pai. Por isso termina o Evangelho dizendo: quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Mas comecemos nossa reflexão podendo nos satisfazer do banquete da primeira leitura da carta de Tiago. Até mesmo porque ele alerta já nos primeiros versículos que a cobiça é uma fome em nós, uma bruta flor do querer, se quisermos recorrer à poesia de Maria Bethânia, um devorar em nós sem fim. Portanto, precisamos nos alimentar daquilo que nos satisfaz. A palavra de Deus nos satisfaz. É um pão que desce do céu, alimentando nossas fomes mais profundas. Portanto, Tiago, neste banquete, apresenta-nos o pão da sabedoria. É um texto, não obstante esteja no Novo Testamento, escrito nos moldes sapienciais. Ditos, expressões, temas que nos ajudam a aprofundar a Hokmah, a sabedoria divina, sem a qual nós não sabemos como viver. Sem a sabedoria, nós nos prendemos e nos vemos em apuros. É preciso sabedoria para saber como sair desses. A sabedoria de Deus ensina a viver de modo justo, prudente, orientando nossa vida pelos preceitos divinos. A palavra de Deus está toda repleta da sabedoria divina. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante para os olhos, ele é uma luz. E também é escutando esta sabedoria divina e sendo dóceis a ela que nós temos entendimento sobre a nossa natureza humana, que é uma natureza decaída, marcada pelo pecado e, portanto, cheia de ignorâncias. Lá naquele lugar onde nós sempre sabemos mais do que devíamos sobre como é que a vizinha deve se comportar.
mas sabemos menos do que é necessário para lidar com as dificuldades quando elas dizem respeito à nossa vida e solicitam nossos traumas, nossos fantasmas, nossas ambições. Nesse trecho, Tiago diz que o avesso da sabedoria é a discórdia. Uma pessoa que ao longo da vida vai dissimulando, vai dividindo, vai insinuando, vai multiplicando conflitos, é uma pessoa que não aprendeu a ser sábia, envelheceu sem tornar-se sábia. Pobre rei Lear, diz uma das peças de Shakespeare, que envelheceu sem tornar-se sábio. É uma grande tragédia uma pessoa que já tenha cabelos brancos ou pintados de caju e não tenha alcançado este tesouro da sabedoria, porque é isto que a vida vai nos ensinando, nos confrontos, nos seus atravessamentos e na sua oposição, que a gente tem que aprender a ser sábio. Conflitos sempre teremos, mas nós, reconciliados com a gente mesmo, podemos lidar de uma maneira mais madura com aquilo que nos acontece em nossa existência humana, que é uma luta, não é verdade? Como diz Jó, e qualquer mãe, numa segunda-feira de manhã, sabe muito bem que é uma luta a vida do ser humano sobre a terra. A pergunta de Tiago é provocadora nesta manhã. Provocações, lembrava Abu Janra na TV Cultura, de que somos afiliados como TV Horizonte. Provocações, diz Tiago, de onde nascem as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Aqui, falando em guerra, me lembro de Mercedes Sosa. Só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. Ela é um monstro grande, pisa forte, mata a inocência desta gente. As guerras, irmãos e irmãs, as dos países, as guerras nos nossos ambientes de trabalho, as guerras em nossas famílias, as guerras dentro de nós são fruto de conflitos internos. Isto. Cada vez que nós estamos mal resolvidos, com nossos traumas, com nossas projeções, com nossas fantasias, a gente projeta isso para fora e acaba envenenando nosso ambiente de trabalho, nossas relações, envenenando o nosso condomínio. Sim, as guerras vêm daqueles conflitos que estão dentro de vós. Uma tradução mais formal seria das paixões em conflito dentro de vós. Paixões, patos, de onde vem patologia, adoecimentos. Temos que examinar todos os dias onde colocamos nosso amor e o nosso ódio, onde concentramos as nossas energias, porque haverá muito de nós, muito das nossas frustrações naquilo que a gente tende a projetar nas relações com os outros. Esta é, inclusive, uma das grandes sacadas da psicologia, particularmente na linha psicanalítica, é perceber que um mundo sem ódio é impossível. Por quê? Porque o ódio é estruturante e é constitutivo do sujeito. Ele pertence à natureza das nossas relações, porque sempre diante de nós há um outro que é um interdito ao nosso desejo, ao nosso prazer, à nossa visão de mundo, à nossa ânsia pelo gozo, pela satisfação. Então, diante deste outro, todos nós tomamos um susto, porque este outro, em sendo um interdito, não pensa como nós, é independente, é autônomo, tem um estatuto de autonomia epistemológica, falei difícil, ou seja, ele tem o direito de pensar como lhe convém, e isso nos assusta. A tendência num primeiro momento, e é isso que está por detrás das guerras, sejam elas grandes ou pequenas, é de que a gente vá eliminar o outro. Essa é uma tendência que ocorre em nós já na idade mais lídima. Basta ver os conflitos dos irmãos dentro de casa. E, de uma perspectiva psicanalítica, é bom que haja esse primeiro ódio, essa primeira contraposição, porque no momento em que o irmão diz ao outro, me dá, ele descobre que há um outro diante dele, que é um interdito à sua violência do querer, à sua ambição, ao seu desejo. Num primeiro momento, as crianças não conseguem entender que há um outro, né? Isso, inclusive, é didaticamente enunciado quando uma criança bate na outra e chora.
Ou seja, ela não consegue entender que há uma outra criança diante dela, não é? Há uma simbiose do desejo e do afeto. Até que pouco a pouco, sendo educada, conduzida, levada à catequese, introduzida na socialização da escola, a criança vai percebendo que há um outro, que não obstante num primeiro momento te provoque um ressentimento e um ódio, este outro também precisa ser cuidado. Este outro também tem o direito de ser. E aí a criança aprende a fazer esse movimento de pedir desculpa, de compartilhar e de ser generoso. Nosso problema? Basta entrar em nossas repartições de trabalho, basta ir a uma reunião de família. Nós temos homens e mulheres velhos com vícios de criança. E cedo ou tarde, alguma coisa das meninices e das pirraças internas explode. As paixões em conflitos dentro de nós. Medite, irmão e irmã, sobre suas paixões, aquilo que tem lhe feito padecer a patologia que pode estar desequilibrando as relações que você tece em sua vida, em seu trabalho, com aqueles com quem você tem contato. No versículo 2 diz: cobiçais e não conseguis, matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito, ter e possuir. Cobiça, mas não temos, porque em linguagem psicanalítica voltamos, o objeto, que é o anseio do nosso desejo, nunca será suficiente para suplantar aquilo que em nós é lacuna e é falta, porque a falta é um constitutivo do sujeito. Nós nascemos numa condição de falta e desamparo. Nunca haverá um colo, nunca haverá um carro, nunca haverá um bem, nunca haverá um chocolate que nos irá livrar da falta. Ao mesmo tempo, brigais, cultivais inveja, fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Porque no exato momento em que a gente pensa, agora aquele que está me provocando vai ser demitido. Mas aquela que para mim gera dificuldade, teve o que merece. Mas agora saiu da nossa família. No exato momento em que isso acontece, a gente vê que não era exatamente isso que a gente queria. Por quê? Porque nosso desejo, nossa ânsia de ter e de possuir, que nos leva à loucura e nos leva ao tédio. A vida é isso, né? O tédio que existe. A vida é isso, este conflito contínuo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir nos coloca diante de um objeto inominável. Não é sua cunhada, não é sua sogra, não é sua chefe, não é seu subordinado. Isso não tem nome. E se você não se haver com isso, será devorado. E aí multiplicarão as guerras, as invejas e não se conseguirá êxito. Patos, interesses conflitantes, inimigos internos, razões para odiar, que se não forem devidamente assumidas, respiradas, digeridas, curadas, nos levarão a perder a razão e nos levarão à loucura. É nos grandes que a loucura tem que ser vigiada, lembra Cláudio na peça Hamlet de Shakespeare. A nossa tendência diante do conflito, dos inimigos internos, destas razões para odiar, é fugir. É bela a poesia do Salmo que acabamos de escutar. O salmista diz, diante da angústia, aquela que é a nossa sensação: quem me dera ter asas de pomba, voar e achar descanso. Eu fugiria para longe desse trabalho, para longe dessa família tóxica. Eu fugiria para longe desse casamento. Eu fugiria para longe desses problemas que os meus netos estão me causando. Eu iria me esconder no deserto. Eu acharia depressa um refúgio contra a procela, o vento. No entanto, a resposta, diz o Salmo, não é fugir, mas é encontrar-se com o Senhor, que é quem nos cura e quem nos restaura, porque somente nele há sustento. Porque a gente cai, então é preciso recorrer àquele único cuja palavra é firme, para que a casa não caia. Somente o Senhor pode ser o nosso sustento. Assim, a palavra de Deus nos dá 3 antídotos na primeira leitura, para nós que somos revolvidos e virados do avesso por nossas paixões. Em primeiro, versículo 8 da leitura de São Tiago. Aproximar-se de Deus, cultivar intimidade com Ele. Oração, sacramentos, vida divina. Sem mim nada podeis fazer. Um ramo que não estiver unido à videira será cortado e perecerá no fogo.
queimará pelas suas próprias paixões. Versículo 9, penitência. Muito mais do que deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, levantar de madrugada para rezar um rosário interminável. Todas essas coisas são muito positivas, pode fazer isso. Mas a penitência no sentido verdadeiro, lembremos-nos do hebraico, é shuv, olha sobre outra perspectiva. Está olhando para cá e está convencido que é para cá que você tem que seguir? Vira para cá. Para de cantar a música da filosofia do El Chan, pau que nasce torto, nunca se endireita. Com a graça de Deus, a gente se endireita sim. E tem que todos os dias colocar sob suspeita a sua visão sobre o mundo e sobre as pessoas. Converter-se, metanoiete, muda de mentalidade. Muda, porque se você mudar a sua visão, o mundo muda ao redor. Aproximar-se de Deus, fazer penitência, converter-se. E versículo 10. A humildade. Rebaixai-vos diante de Deus, humilhai-vos. Aqui diz São Tiago, também Pedro diz em suas cartas, rebaixai-vos, pois, sobre a poderosa mão de Deus. Lançai sobre Ele as vossas preocupações. É Ele quem cuida de vós. Não tente cuidar e resolver tudo, porque você vai fazer besteira. Humilhai-vos diante de Deus. O humilde vence tudo com amor. Lembra São João da Cruz. A humildade é aquela... Lembra a sabedoria da igreja que reveste todas as virtudes. Se você é uma pessoa amorosa, revista de humildade. Se você é uma pessoa sincera, revista de humildade. Se você é uma pessoa decidida, aguerrida, resiliente, revista de humildade, para não ser um trator. Humildade. É por isso que Jesus no Evangelho, onde está dizendo da sua paixão, ensinando aos seus discípulos, olha para trás e os vê discutindo sobre quem é o maior. Que é, na verdade, as discussões, o que subjaz as discussões. Basta ir numa reunião de condomínio, basta ir num CPP, basta ir num conselho pastoral ou episcopal, evidentemente não da Arquidiocese de Belo Horizonte, que você vai perceber que por detrás das discussões o que existe é isso. Quem é o maior? Qual é a teologia que vai vencer? Será que a gente não tem que rezar mais parecido com a teologia da libertação, fazendo o ofício divino lá do sei o quê? Ou será que a gente não tem que rezar em latim? Será que não é seguindo essa direção lá do padre de Cuiabá? Ou será que não é seguindo o sei lá do que bofe? Aí é isso. Quem que é o maior? Qual a teologia que triunfa? E isso vai destruindo o tecido de uma diocese. Isso vai esgarçando uma paróquia, isso vai trazendo tristeza ao coração dos bispos, trazendo tristeza ao coração das pessoas que têm direito ao Evangelho. Vai se esgarçando e começa no início da igreja e até hoje se faz sentir em nossas reuniões, em nossos conselhos. Jesus, com a sua sabedoria, ao invés de bater de frente, ele pega uma criança e coloca no meio. Que sabedoria de Jesus Cristo, Senhor nosso! A criança, diz ele, quem acolhe uma dessas crianças, não é? Baixinha, possivelmente lá no canto, não sendo percebida pelas discussões dos discípulos, ele pega uma criança, coloca no meio. Ou seja, vamos prestar atenção no detalhe, vamos prestar atenção naquilo que mais importa. Porque a gente acha que nossa teologia, nosso conhecimento, nossa razão, nossa experiência de mundo é que vão dar conta de resolver os conflitos. Não vão, não vão. Mas o mundo pode ser diferente se nós fizermos a diferença na vida de uma criança. É o que Jesus está dizendo, é isso. Está preocupado com grandes coisas, com grandes ideias, com grandes resoluções? Seja gentil com uma criança e o mundo poderá ser diferente. Pega uma criança, coloca no meio e ajuda a perceber que a criança é um sacramento seu, não é? Quem acolhe uma criança, um desses pequeninos, como fica forte no Evangelho de Mateus, que segue mais ou menos a mesma linha de Marcos, quem acolhe uma dessas crianças está acolhendo a mim. A criança é um sacramento, um sagrado dizer sim, lembra Nietzsche. É preciso acolher a criança, acolher o pequeno, o simples, porque ali está Deus, que fala neste avesso da pequenez, que está sendo geralmente desprezada quando a gente está preocupado com coisas urgentes, mas menos importantes. E, sobretudo, por que Jesus coloca uma criança no meio e a abraça? Porque cada um de nós traz uma criança frustrada dentro de si.
E ela tende a fazer muita porcaria, muita lambança, quando nós, na condição de gestores, de coordenadores, quando nós, na condição de pais, de mães, de padres, somos homens velhos com vícios de criança. Que a graça de Deus abrace aí e aqui esta criança frustrada, para que ela não cause mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.